A paz do Senhor, irmãos, Deus abençoe a vida de vocês em nome do Senhor Jesus. Vamos lá para o nosso estudo, o estudo de número 31, e você coloca o título A Graça que Revela a Justiça de Deus. O livro é Atos, capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 6, nos conta que o apóstolo Paulo, depois de junto com aquela embarcação de 276 pessoas, depois daquele grande naufrágio, o barco encalhou no Recife e agora eles perderam a embarcação e foram todos parar numa praia, numa ilha chamada Malta, e diz no versículo 2 que aquela população daquela ilha mostraram extraordinária bondade para conosco, fizeram uma fogueira e nos receberam muito bem, pois estava chovendo, estava muito frio. Então, ou seja, Paulo, ele percebe que aquela ilha toda, aquelas pessoas agiram com bondade. Mesmo aquelas pessoas ali, a maioria sendo presas, né? Eram pessoas que estavam presas, por isso estavam com aqueles soldados. Mesmo assim, era um momento de ter compaixão, misericórdia, e ali eles fizeram essa fogueira e, por certo, deram também alimento. Mas diz que enquanto Paulo estava ali ajudando na preparação daquela fogueira, uma serpente, por causa do calor, se prendeu na mão dele, ficou ali pendurada na mão dele, e diz que os locais começaram a observar aquela situação e julgaram, né? Julgaram aquela situação dizendo o seguinte: os habitantes viram a cobra na mão de Paulo e disseram, certamente, ou seja, certeza, ou só pode ser isso, né? Eles deram a certeza ali, este homem é um assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Ou seja, eles associaram que se ele fosse um assassino, ele deveria morrer ali. Que ele, tendo escapado do mar, não podia agora escapar daquela serpente, porque ele deveria, por certeza, ser um assassino, né? Para morrer com uma mordida de uma serpente ali na frente de todos, deveria ser algo que deveria ser julgado, e a justiça estava ali, mas não a justiça de Deus. A graça, ela revela a justiça de Deus, não a justiça dos homens. Mesmo se os homens tenham tratado na primeira impressão ali de bondade, depois estavam julgando e estavam esperando ele morrer. Mas disse que eles ficaram aguardando e nada aconteceu. Paulo sacudiu aquela serpente, jogou no fogo, e agora eles mudaram a mente. Eles mudaram completamente e começaram a crer que Paulo era um Deus, né? Ou seja, era uma pessoa diferenciada, porque aquele julgamento que eles deram contra a vida dele caiu por terra, né? Então aqui, esse estudo, vemos aqui o que? A bondade, e vemos também o que? A justiça. Mas a bondade e a justiça de Deus é totalmente diferente dos homens, né? É totalmente diferente dessa própria ilha que julgaram a vida de Paulo. Olha só que interessante aqui em Romanos, no versículo 5:17, Romanos 5:17 diz assim, ó: se pela transgressão de um só homem reinou por meio dele a morte, muito mais aquele que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, a saber, Jesus Cristo. Olha só que interessante. Diz que nós recebemos um dom, né? Esse dom é o dom da justiça, é uma dádiva da justiça, né? É uma provisão de graça e dádiva de justiça por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo nós recebemos a graça e nós somos justificados. Ele que nos justifica. Olha assim, aqui também Romanos 5, versículo 9, está escrito assim, ó: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. E olha aqui que interessante aquele versículo, né? Reinaremos, né? Receberemos o dom da justiça e reinaremos em vida. Paulo recebeu o dom da justiça, estava reinando em vida, não em morte. Ele não aceitava essa justiça dos homens, ele não acreditava mais na antiga aliança. Que a antiga aliança, se você errou, se você falhou, você vai ter que dar conta do seu erro e da sua falha. Você matou, você deve ser morto. Você feriu alguém, você será ferido. Era olho por olho, dente por dente, né? Então, a antiga aliança. Paulo não, estava no Novo Testamento, vivendo debaixo dessa graça. Ele foi um assassino, sim. Lembra-se que ele perseguiu a igreja, mas ele não tinha mais essa culpa dentro dele, porque ele foi justificado por Jesus. E agora ele entendia que mesmo as coisas dando errada, não era pecado dele e não era a ira de Deus. Temos que aprender que Deus é um Deus justo. Deus é um Deus santo, mas Deus também é um Deus bondoso,
compassivo, cheio de misericórdia, cheio de bondade. Esse é o nosso Deus. E Paulo sabia o Deus que escolheu ele. Então ele falou, essa não é justiça de Deus. Não é Deus que mandou essa serpente pegar minha mão para me matar. Não, não. Isso é do inferno, isso é do diabo. Está repreendido em nome de Jesus. Eu não vou morrer assim. Eu não aceito aquela dor, não aceito aquela doença. Por quê? Porque Jesus já me perdoou. Porque Jesus já levou a doença sobre si. Porque a enfermidade já levou Jesus, já levou a maldição. Então Paulo, ele vivia nessa nova aliança, sabendo que ele era justificado não pelos atos dele, mas pelos atos de Jesus. Então mesmo aquelas pessoas julgando ele e achando que ele deveria sofrer a consequência por causa de um erro, ele falava, não, eu não tenho que sofrer mais nenhuma consequência. Jesus já sofreu, ele vivia, reinava em vida, e por isso que ele era acima, mais que vencedor, e por isso que toda depois daquela ilha vem se converter através da pregação dele. Então é o dom da justiça, somos justificados por meio de Jesus Cristo. Temos que entender isso. Antiga aliança, o homem tinha que pagar pelos seus pecados. Hoje não. Quem pagou pelos nossos pecados é Jesus. Então isso é graça. Isso é um dom. Por isso devemos amar a Jesus pelo preço que ele pagou pelas nossas vidas, amém? Então não aceite culpa, não aceite condenação, não pregue esse tipo de evangelho, né? Eu fiquei sabendo de um caso muito triste, né? Certa moça, uma cristã, perdeu um filho, né? Perdeu um filho e ela procurou um local ali onde estava tendo uma conferência de certos profetas, certo? E ela queria uma palavra da parte de Deus. E aquele profeta disse para ela que por causa o filho que ela tinha perdido era por causa do pecado dela. Então aquela mulher saiu totalmente saiu totalmente confusa, saiu totalmente com uma mágoa, um rancor e querendo tirar a própria vida. Então ela foi procurar depois outro líder, e o líder agora pregou sobre a graça, falou, não, Jesus não se lembra mais dos teus pecados, Jesus já perdoou todos os teus pecados, e declarou, acidentes acontecem, problemas acontecem, né? Então não é consequência do seu erro, não é consequência do seu pecado. E outra, a Bíblia fala que dos teus pecados não me lembrarei mais. Então aquele falso profeta estava lembrando ela de algum pecado que trouxe um jugo. Olha só o perigo das pessoas pregarem aquilo que o Novo Testamento não prega. Não conhece a graça, não conhece o favor, não conhece o perdão, amém? Nosso Deus é bom, seu amor dura para sempre. Glória a Deus, amém? Vamos pregar esse evangelho e não sermos confundidos, nem trazer peso, nem julgo para as demais pessoas, amém? Aquela ilha julgou, eles devem estar em pecado. Paulo falou, eu não estou em pecado, coisa nenhuma, acidente acontece. Antiga aliança, lembre-se lá, Jonas fugiu da presença de Deus e se levantou uma grande tempestade porque ele estava fugindo, né? E Deus, com a sua compaixão, envia lá um grande peixe para resgatar ele. Mas era consequência do seu erro aquela tempestade. Agora no Novo Testamento não, o próprio Jesus leva os discípulos dentro de uma tempestade. O próprio Jesus está numa tempestade, ele não estava em pecado. Então tempestade acontece, naufrágio acontece, acidente acontece, mas não coloque a culpa em Deus. Amém? Há pessoas que acreditam que Deus está irado, que Deus quer te punir, que Deus é severo, mas Deus é um Pai de amor, que enviou seu Filho para nos perdoar. Amém? Então Ele não vai nos julgar, Ele não vai nos condenar. Ele já condenou seu Filho, já julgou seu Filho, e você é salvo pela graça, você é liberto pela graça, e Deus já te perdoou. Amém? Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus.